Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós iremos falar sobre administração pública em sentido objetivo e em sentido subjetivo. Professor, eu nunca aprendi este assunto na minha vida. Mas antes, pessoal, antes de você aprender este assunto, deixa o like aqui no vídeo, faça a inscrição no canal, é muito importante. E siga aí, nosso canal no Telegram, que está aqui na descrição do vídeo também. Ah, professor, esse assunto eu não aprendo, nem que o senhor ensine, eu não vou aprender. Bom, mesmo que você não queira, se você assistir o vídeo até o final, você vai sim aprender este assunto de uma vez por todas, tá bom? Então vamos lá. Então, administração pública em sentido subjetivo e em sentido objetivo. Vamos lá. Em sentido subjetivo, formal, orgânico. Por que eu trouxe esses três termos? Porque cai na tua prova, tá? Você tem que memorizar. Sentido subjetivo, formal, orgânico. Ou como eu sempre faço, tá? Eu faço o quê? Eu coloco primeiro formal, tá? Depois eu coloco orgânico e depois eu coloco subjetivo. Para fazer o quê? Você lembrar do FOS, tá? No sentido formal, orgânico ou subjetivo. Lembra do FOS, tá? O que é esse FOS? Na verdade, esse sentido seria o quê? As pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos que exercem a função pública. Então, a pergunta que você vai fazer para o FOS é quem exerce a função pública? Quem? Aí você vai responder, você vai dizer, São as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes públicos, Vai falar das pessoas, dos órgãos, dos agentes, é quem vai exercer a função administrativa. Então, no FOS, você pergunta quem, tá? Professor, e no sentido objetivo, material, funcional? Sabe como é que eu faço? Eu mudo, eu inverto aqui, ó. Eu começo com o sentido material, objetivo e funcional. Aí você vai lembrar de quem? Do MOF, tá? Lembra do MOF. O que você vai perguntar para o MOF? É o que, tá? O que é exercido, O que, tá? É o que é exercido. Então, é a própria atividade administrativa exercida por aqueles entes. Qual aqueles entes? Os órgãos, os agentes, as pessoas jurídicas, beleza? Então, seria basicamente isso daí. Então, lembra de quem? Você vai lembrar do FOS e do MOF. FOS, sentido formal, orgânico ou subjetivo. A pergunta é quem exerce? Aí você vai lembrar dos órgãos, dos agentes, das pessoas, tá? E no MOF, que é o sentido material, objetivo e funcional, você vai perguntar o que é exercido, que é a própria atividade administrativa. Professor, qual seria essa atividade administrativa? Aí você vai lembrar, do serviço público, tá? Você vai lembrar do fomento, tá? Você vai lembrar de que também? Da polícia administrativa, tá? Você vai lembrar da regulação, da atividade estatal, tá? São essas atividades administrativas, beleza? Então vamos aqui para as questões agora, vamos praticar. 2021, bem recente, questão da VUNESP. Ele está dizendo o seguinte, são as atividades exercidas, já começou aqui, são as atividades. Se são as atividades, você vai lembrar de quem, pessoal? Lembra de quem? Do MOF, sentido material, objetivo e funcional, tá certo? Lembra do MOF. Então você já pode até vir para a questão, eu nem leio mais o restante, Seria o quê? Administração pública em sentido objetivo, letra C, tá? Só para desencargo de consciência, vamos ler tudo. São atividades exercidas pelo Estado por meio de seus agentes, órgãos e entidades no desempenho da função administrativa, englobando as atividades de fomento, polícia administrativa, serviço público e intervenção administrativa. Tá? Faltou eu colocar lá no slide anterior também a intervenção administrativa. Então, gabarito letra C é a própria atividade administrativa, administração pública em sentido objetivo, material, ou funcional, letra C de coração. Beleza? Vamos para mais uma questão aí para matar. Vamos praticar quadrix agora. A respeito de Estado, governo e administração pública, tá? A administração pública em sentido formal, orgânico ou subjetivo. É quem? É o tal do FOS. A pergunta é o quê? É quem? Quem exerce? Que são os agentes, os órgãos, as pessoas. A administração pública em sentido formal, orgânico ou subjetivo pode ser conceituada como conjunto dos órgãos, agentes públicos dotados de prerrogativas e sujeições destinadas à satisfação do interesse público
toda correta, tá? Verdadeiro. Verdadeiro. Ficou verdinha porque é verdadeiro. Mais uma questão. 2021, tá? Aqui nessa questão, pessoal, é importante que você saiba a diferença entre a administração pública em sentido estrito e em sentido amplo, tá? Em sentido amplo, pessoal, engloba tudo. Engloba as ações de governo, né? Os órgãos de governo, as políticas, né? No âmbito das políticas públicas também, né? Então engloba tudo. Já no sentido estrito, vai englobar apenas a função, no caso, administrativa, as atividades administrativas, tá? Preferencialmente do Poder Executivo, que é o que fala de Pietro. Veja que não é obrigatoriamente, até porque os outros órgãos, né, os outros poderes, na verdade, exercem de forma atípica. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. A administração pública em sentido, deixa eu tracinho aqui, só inclui os órgãos das pessoas jurídicas que exercem a função meramente administrativa de execução dos programas de governo. Então, se só inclui os órgãos e pessoas jurídicas que exercem a função meramente administrativa, que é no sentido que estrito, tá? Que o administrativo ele vai executar as ações do governo, mas ele não é o órgão de governo, né? Ele é para execução, beleza? Então é no sentido estrito. Agora vem a parte que interessa para a gente aqui, que é o que a gente estudou, né? Ficam excluídos os órgãos políticos e as funções políticas de elaboração das políticas públicas. Ok, vamos lá. A administração pública em sentido, tracinho, é o conjunto de órgãos, pessoas e agentes. Aqui é quem, pessoal? Lembra do FOIS, né? Lembra do FOIS. Sentido formal, orgânico ou subjetivo, que é o conjunto de agentes, de órgãos, né? Aqui a pergunta de novo é quem? Então aqui seria o quê? No sentido estrito, formal, subjetivo, orgânico, letra A é o nosso gabarito, tá? Mais uma questão, tá? Vamos para mais outra agora. Tem mais uma? Tem mais uma. Sobre a expressão administração pública. Atualmente, os sentidos em que se utiliza mais comumente a expressão administração pública são: letra A, em sentido subjetivo, formal e inorgânico. Não, né? Inorgânico não. Sentido orgânico, né? Letra B, a administração pública não é a própria função administrativa que incumbe. É sim, no sentido que? No sentido material, né? Ele é a própria função. Então tá errado, letra B. Em sentido objetivo, material ou funcional, ela designa a natureza da atividade exercida pelos referidos entes. Nosso gabarito aqui é letra C, pessoal, em sentido material. Lembra do MOF? MOF é o quê? A pergunta é quem? Na verdade é o que, né? A pergunta é o que é a própria atividade administrativa exercida, né? Então, letra C é o nosso gabarito, tá? Vamos ler as demais. Em sentido objetivo e material, aí já não tem mais nada a ver com material, errado. Em sentido amplo, a administração pública subjetivamente considerada não compreende os órgãos governamentais supremos. Em sentido amplo engloba tudo, tá? Então tá errado aqui. Nosso gabarito é a letra C, C de coração. Bacana? Mais uma questão, galera. A polícia administrativa compreende as atividades relacionadas ao controle, a fiscalização e a execução de denominadas limitações administrativas, aos quais constituem restrições e condicionamentos impostos ao exercício de direitos individuais em prol do interesse coletivo. É uma entidade da administração pública. Lembra que a polícia administrativa é uma atividade administrativa, né? É uma atividade administrativa. E a gente sabe que a própria atividade administrativa é a administração pública em seu sentido objetivo, material ou funcional. O gabarito está onde? Em sentido subjetivo? Não. Em sentido orgânico? Não, que é o mesmo subjetivo, né? Então, em sentido funcional, material, tá? Letra C. Letra C é o nosso gabarito. Em sentido formal, não. A letra A, letra B e letra C são a mesma coisa, tá? Em sentido funcional, aqui também pode ser chamado de material e pode ser chamado também de objetivo. Por isso que é sempre bom lembrar dos sinônimos. Então, gabarito nosso, letra C de coração, né? Então, eu espero de fato que você realmente tenha gostado dessas questões, tá? A gente tem um vídeo nosso que faz muito sucesso aqui no YouTube, no outro canal, né? Sobre esse mesmo assunto. Então, a gente reformulou o vídeo e colocou de novo aqui para vocês.
E lembrando que nosso curso completo de Direito Administrativo está aqui na descrição do vídeo também. Você pode encontrar no site www.amconcursos.com.br. Sem mais para o momento. Tchau, tchau. Fui!